Pessoal, nesta aula, iniciaremos o estudo do plano. Da geometria plana, sabemos que 3 pontos definem um único plano. Aproveitando essa ideia, ou seja, partindo de 3 pontos, vamos aplicar o que estudamos sobre vetores e produto vetorial para entender o papel de um dos elementos necessários para escrevermos a equação de um plano, o vetor normal. Estudamos que, dados 3 pontos, a partir deles podemos formar 2 vetores, por exemplo, o vetor BA e o vetor BC. Calculando o produto vetorial desses 2 vetores, obteremos um novo vetor que é simultaneamente ortogonal aos vetores BA e ao vetor BC. Este vetor é chamado de vetor normal. E como ele é ortogonal a BA e a BC, observamos que será ortogonal ao plano formado por esses 3 pontos. Assim, para escrevermos a equação de um plano, precisaremos definir um ponto A, pertencente ao plano, e um vetor normal ao plano. A partir desses dados, observamos que qualquer outro ponto P desse plano terá a seguinte propriedade: o vetor AP formado será ortogonal ao vetor N. Então, quando estudamos o produto escalar, vimos que 2 vetores são ortogonais quando o produto escalar deles for 0. Como os 2 vetores aqui são o AP e o vetor normal N, então nós podemos escrever que o produto escalar de N com AP vai ser igual a 0. Essa expressão define a equação do plano, né? Para isso, basta substituirmos as coordenadas do ponto A dado do vetor normal e tomarmos aqui o ponto P como ponto genérico x, y, z e calcularmos esse produto escalar igual a 0. Vejamos um exemplo. Queremos determinar a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A e tem como vetor normal o vetor n de coordenadas 3, 2, menos 4. Para escrever a equação do plano, começamos tomando um ponto qualquer, um ponto P, de forma genérica, de coordenadas x, y, z. A partir da propriedade de que o vetor normal é ortogonal a qualquer vetor do plano, escrevemos que o produto escalar de n do vetor AP é igual a 0. Agora, vamos calcular as coordenadas do vetor AP, fazendo P menos A. Aqui, nos próximos exercícios que possuem cálculo, você pode pausar o vídeo, realizar as operações propostas e depois conferir com o resultado apresentado, né, já fixando um pouco a sua aprendizagem. Então, fazendo P menos A, vamos obter o vetor de coordenadas x menos 2, y mais 1, z menos 3. Substituindo as coordenadas do vetor AP obtido e as coordenadas do vetor n normal que já foi informado nessa equação do produto vetorial, vamos calcular então o produto vetorial que ficou, o produto escalar que ficou aqui no lado esquerdo da nossa equação. Então, multiplicamos então 3 por x menos 2, 2 por y mais 1, e menos 4 por z menos 3. Somando todos esses termos, obtemos a equação geral do plano que fica na forma 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a 0. Uma característica bastante importante dessa equação é que as coordenadas do vetor normal ao plano são os coeficientes dessa equação. Observem aqui que o vetor n tinha coordenadas 3, 2 e menos 4, que são exatamente os coeficientes da equação. 3 multiplicando x, 2 multiplicando y
e menos 4 multiplicando z. Então, assim, dada a equação geral do plano de forma ax mais by mais cz mais d igual a zero, observamos que esses coeficientes a, b e c são as coordenadas do vetor normal. Então, assim, por exemplo, nesse plano π dado, para determinarmos o vetor normal, nós vamos olhar para os coeficientes de x, de y e de z. Então, aí podemos dizer que para esse plano π, o vetor normal tem coordenadas 3, 2 e menos 4. A partir dessa característica, temos então duas opções para escrever a equação de um plano. Primeira, substituímos as coordenadas do vetor normal ao plano e do ponto A no produto escalar igual a zero. Calculamos esse produto escalar igualando a zero e obtemos a equação geral do plano. Ou então, substituímos as coordenadas do vetor normal, então aqui no A, no B e no C, substituímos as coordenadas do ponto dado em x, y e z para obtermos primeiramente o valor de d. Então, depois que encontramos o valor de d, então escrevemos de novo a equação geral do plano, substituindo apenas os coeficientes a, b, c e o valor de d encontrado. Assim, por exemplo, para escrevermos a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A de coordenadas 3, 1, menos 4, e é paralelo a esse outro plano π1 dado, nós vamos usar a segunda forma, pois a primeira do produto escalar já foi usada no exemplo anterior. Então, sabemos que para escrever a equação do plano, precisamos de um ponto A, que já está dado aqui no exercício, e de um vetor normal. Esse vetor normal vai ser obtido do plano π1, porque dado esse plano π1, no vetor normal, que é ortogonal ao plano, ó, tem coordenadas 2, menos 3 e 1. Então, desse plano π1, nós conhecemos o vetor normal. Tá? E se o plano π que nós queremos montar é paralelo a esse plano dado, o vetor normal também vai ser 2, menos 3 e 1, pois se esses planos serão paralelos, o vetor normal de um também será normal ao outro. Então, nós copiamos as coordenadas do vetor normal do plano π1, que é 2, menos 3 e 1, né? E usamos esse vetor normal também para o plano π. Então, como a equação do plano é da forma ax mais by mais cz mais d, nós já substituímos na equação o valor do A, do B, do C, bastando agora para nós determinarmos quem é o valor do D. Então, falta apenas determinar esse valor. Para isso, tomamos as coordenadas do ponto A que foi dado e substituímos aqui nos valores de x, y e z. Então, aqui, como o x é 3, vai ficar 2 vezes o 3. A coordenada y do A é 1, então, menos 3 vezes 1, mais a coordenada z, que é menos 4, mais o d igual a 0. Então, calculando essas somas, obtemos que o valor de d é igual a 1. Então, como nós já tínhamos aqui as coordenadas do vetor normal nessa equação e faltava apenas o valor de d que nós encontramos, substituindo esse valor de d na equação do plano, obtemos que a equação geral do plano que passa por A e é paralelo a π1 é da forma 2x menos 3y mais z mais 1 igual a 0. Então, com essas ideias aqui apresentadas, estude os outros exemplos resolvidos no livro e tente resolver os exercícios propostos. Bom estudo!